Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 11 de outubro de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa então sua santa presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas que são em número. Meu Deus, apresento meu lar, a família, o ministério chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Guarda, livra, corta o laço, quebra o arco, desfaz toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é um sábado, dia 11. Hoje é aniversário da minha mãe. Ela tá fazendo 73 anos. 73? Acho que é. Amém. Vamos lá? Hoje a gente vai estar lendo Manuel? 1 Reis 14, versículo 14. 1 Reis 14, versículo 1. Amém? A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias... A palavra vai dizer assim, né? 1 Reis 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecido como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30, que eu, a missionária da Girobano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. É só ministrar a Tua palavra, é somente isso, Senhor. Eis-me aqui, Paizinho, aleluia. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, Pai, sobre a minha vida, me dando sabedoria e entendimento da Tua palavra que eu preciso e que eu necessito para ministrar com sabedoria e entendimento, acima de tudo, humildade, para a honra e glória do Seu nome. Glória ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, glória à Trindade. Amém, Jesus, amém? A palavra diz assim, a profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente e este disse à sua esposa: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel, e lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. O que acontece? Esse profeta é o mesmo profeta que foi falar para Jeroboão que ele iria reinar, né? No lugar da família de Salomão ali, né? E ia reinar, né? Porque aí é onde o reino é dividido, tá? E aí, o que acontece? Aleluia, tem Joboão, né? Que era filho de Salomão, que reinou. Joboão não, Roboão. E aí, Deus fala com Jeroboão que ele vai reinar no lugar, né? Ali, né? Na época de Salomão e tudo. Mas, e resumindo, a gente vem para essa história aqui. Aí o seu filho fica doente, mas até então, Jeroboão, ele foi perverso, né? Ele, como a tribo do norte dividiu é, do sul e do norte, e o reino do norte ficou com Israel e o reino do sul ficou com Benjamim e Judá, ele, né, por ter ficado com o reino do norte, né, ali ele fez altares para o povo não ir, né, ele fez coisas terríveis ali, ele montou altares, ele fez sacerdote, gente, ele fez assim coisas bizarras, sabe? Ele fez poste, tudo que não podia fazer. Mas não tá dando. Mas vai dar. Aí ele pegou e fez tudo isso. E aí a maldade de Jeroboão, né, foi demais, né? Ele fez o povo de Israel pecar de uma maneira terrível, tá? Então, aí o seu filho fica doente, ele pede para sua esposa disfarçar e falar com um profeta que falou que ele ia reinar sobre Israel. Aí diz assim, ora, aí eu já não conseguia enxergar no quarto, parte B. Vamos lá, vamos pro quarto. A mulher de Jeroboão atendeu seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da sua idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, você deve responder-lhe assim. E assim, quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Mas aí, né, sabendo que ele estava cego, né, achando que ele não ia enxergar que era esposa de Jeroboão, mas nós temos um Deus, né, que os olhos dele estão em todo lugar,
Ele ouve coisas que eu não ouço, ele vê coisas que eu não vejo, e nem você. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Muitas vezes Deus nos livra de situações que, olha, que a gente nunca vai imaginar, mas que Ele está nos livrando, aleluia, né? E aqui foi com a esposa de Jeroboão. Quando Aías ouviu o som dos passos da porta, da porta, disse: Entre, mulher de Jeroboão, porque esse fingimento foi encarregado de lhe dar as más notícias. Vai dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor Deus de Israel: tirei o dentre o povo, eu tornei líder sobre Israel, o meu povo, tirei reino da família de Davi, lhe dei em você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia os meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Então, Deus fala que ele não faz ali o que Davi fez. A gente sabe, né, de tudo ali, né, do erro de Davi, com Betseba e tudo, mas como rei, ele foi segundo o coração de Deus, tá? Foi teocrático. Então, mas Jeroboão não. Jeroboão fez o povo pecar. E diz assim no outro: você tem feito mais, você tem feito mais do que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Então, o que ele fez foi algo terrível, né? Ele fez altares, fez deuses de metal, tudo que Deus havia falado que não, ele fez. E aí diz no 10: por isso trarei desgraça à família de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Aí Deus diz assim: dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão, e os que comerem na cidade, os que morrerem na cidade, as aves do céu alimentarão. Dos que morrerem no campo, o Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e sepultará. Ele é o único da família, olha, de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor Deus de Israel encontrou alguma coisa boa. Então, igreja, pensa, encontrar alguma coisa boa, né? Só ele vai ser sepultado. Então, a família toda, né, estava ali condenada já, né, pelo que Jeroboão havia feito. Não tinha mais jeito, né? Então, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Aí diz assim, no 14: o Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá quando? Agora mesmo. O Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como um junco balançado na água. Olha só. Ele desarraigado Israel desde a boa terra que deu aos seus antepassados e o espalhará para além do Eufrates, pois provocar a ira do Senhor com os potes sagrados que fizeram. Então, Deus era contra pote sagrado. Isso era uma prática cananeia terrível, tá? Os cananeus eram super idólatras, né? Então, eles tinham deuses da fertilidade, então eles faziam toda essa bagaceira. E ele abandonará Israel por causa dos seus pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então, Jeroboão, ele faz coisas terríveis, ok? Então, a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tis. Assim que entrou na casa, o menino morreu. Nalaiaçô de Calaiaçai. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo profeta Aías, tá? Então, é o único desculpa, que foi sepultado. Aí continua. Os demais acontecimentos, o rei Jeroboão, suas guerras como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados e seu filho Nadad foi o seu sucessor. Então, Jeroboão, ele foi um péssimo rei, tá? Ele foi aquele rei que levantou... Olha, Israel já tinha tendência à idolatria. Mas Jeroboão, fazendo ali, Laiaçô de Calaiaçai, lugares... Manuel, abaixa, por favor. Lugares de adoração, poste sagrado, fez com que o povo se voltasse mais à idolatria, porque o povo de Israel era voltado à idolatria. Labandaiaçô de Cai. Então, toda a situação. E, assim, a estratégia que ele fez foi muito mentirosa, mesquinha, mandando a mulher se disfarçar e tudo. Ele não conseguia ver, porque ele era cego fisicamente, mas tem um Deus lá, Yasô de Calaiaçai, que ele vê todas as coisas, né? Então, Deus deu a sentença para a família de Jeroboão, ok? Aí diz assim: o reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá, tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma monita, chamava-se Naamá. Então, a gente já sabe que aqui já tinha a tribo do norte, o reino do norte e o reino do sul, ok? Então,
ficava aqui Judá e Israel. E detalhe, o reino do sul era Judá e o reino do norte era Israel, tá? É o reino do sul. Então, com toda essa situação, não tinha como. Porque também a tribo de Judá, o reino de Judá ali era Judá e Benjamim, né? Tinha esses dois, ainda tinha Benjamim que ficou com Judá. Que era menor, que veio ali da parte de Saul, tá? Saul era benjamita também. Vamos lá. 22. Judá fez o que o Senhor reprova. Então, o povo sempre fazia igreja. Não adianta a gente querer idolatrar o Velho Testamento, que vem a mostrar a fraqueza do homem, tá? Ele diz assim no 22. Judá fez o que o Senhor reprova pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados tinham feito. Então, eles sempre, né, fazendo idolatria, fazendo coisas, construindo... Olha aqui, ó, o que o Senhor fala que eles fazem no 23. Versículo 23 diz assim, olha só, aleluia. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados sobre todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas, né? Então, mesma maneira, mesmo modus operantes, né? Do povo cananeu, eles copiando e fazendo ali, porque Deus não aceitava, né? Uma religião cananeia, era algo assim abominável para Deus. Eles copiavam assim na maior naturalidade, né? Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Então, assim, né? Coisas que Deus não gostava, eles praticavam, tá? Era práticas assim, terríveis, 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 né? E coisas abomináveis para Deus, né? Diz assim no 25. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor do palácio real, incluídos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Lembra que Salomão havia feito muito ouro, escudos e tudo para as guerras e tudo? Até isso ele levou. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-os e entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio. Mas o que Salomão fez era de ouro, né? Isso aqui faz de bronze, né? Tamanho luxo que era o templo de Salomão e a sua casa, né? O seu palácio. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reino de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Então, houve uma guerra, tá? Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, reino do norte e reino do sul. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, sua mãe, uma amonita chamada Namar, e seu filho Abiaías foi seu sucessor, tá bom? Então, a gente vê que esse capítulo vem falando da decadência espiritual de Israel, né? A idolatria era algo latente ali, que infelizmente eles construíam altares, né? Idólatras para... né, vamos dizer, para afrontar Deus, né? Eles adoravam deuses cananeu que Deus abominava. Tá? Deus, ele não quer, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, vamos ter um exemplo aqui dessa passagem, né? Porque mesmo Jeroboão tentando enganar Aías, que era cega, não conseguiu, né? Porque Deus, ele vê todas as coisas, amém? Fique na paz, tenha um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz.